25 de abril de 2015, estamos no ar com o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o que preparamos para hoje. Em nossa Pequena Notável, visitamos uma empresa que está há 20 anos no mercado de artefatos de papel e papelão. Falaremos também sobre guerra fiscal com o professor Edmundo Medeiros. Ainda temos as últimas dicas sobre a declaração de imposto de renda pessoa física. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista Fernando Osniak Steller, especialista em Big Data e CEO da Direct One. Estamos no ar. Estamos na reta final da elaboração e entrega do Imposto de Renda de Pessoa Física, o qual, vale lembrar, tem seu prazo expirado no dia 30 de abril, na próxima semana. Segundo informações da Receita Federal, ainda faltam 14 milhões de contribuintes a prestar contas ao leão. Qual é a maior dificuldade do contribuinte? Reunir todos os documentos. Que orientação que a gente passa caso você ainda não tenha reunido todos os documentos? Que entregue a sua declaração, porque a partir do momento que a declaração é entregue, ela pode ser retificada sem multa. Ao contrário, o contribuinte que não entregar e não prestar contas com o leão, ele vai ficar sujeito a uma penalidade que vai variar a partir de R$ 165, corrigido pelo valor do imposto de renda que foi apurado na declaração. A guerra fiscal que envolve o ICMS aflige há muitas décadas os empresários brasileiros. São estados que disputam uma fatia maior do tributo e, para tanto, adotam práticas não permitidas pela Constituição Federal. O estado de São Paulo reagiu a essas medidas e passou a adotar sistematicamente, há vários anos, a autuação de empresas de indústrias que estão sediadas no território paulista e que adquirem mercadorias de estados que concedem benefícios fiscais não aprovados previamente pelo CONFAS. Essas empresas, portanto, elas são surpreendidas com autuações que glosam, que desconsideram até 5 anos de créditos tomados em razão da aquisição de matéria-prima de empresas fornecedoras que estão situadas em estados beneficiados. Pois bem, essas empresas paulistas, elas devem estar atentas a essa situação e devem se socorrer no Poder Judiciário, pleiteando a manutenção desses créditos. Essas autuações, elas violam regra constitucional que assegura às indústrias que adquirem matéria-prima a manutenção do crédito de ICMS incidente sobre essa matéria-prima. O Poder Judiciário está atento a esse tipo de situação e tem conferido aos contribuintes que o buscam o reconhecimento, a manutenção desses créditos. Hoje visitamos uma empresa que está há 20 anos no mercado de artefatos de papel e papelão e que faz projetos personalizados para seus clientes. A minha relação com a empresa é de mãe para filho. Essa empresa é como um filho. São 20 anos. Aliás, eu tenho filhos que não têm 20 anos. E é uma dedicação, uma vida toda, um amor. Eu tenho funcionários aqui que estão conosco há 15, 17 anos e que também têm essa relação com a empresa. Tem que ser assim, tem que ter vontade de vir trabalhar, tem que fazer com amor, porque é aqui onde a gente passa a maior parte do tempo de nossas vidas. Com 20 funcionários, a empresa foca no setor corporativo, sempre trabalhando com muito capricho e cuidado para atender a todos os pedidos. Chega a matéria-prima, vai para o corte, do corte
ele passa pela montagem, da montagem para o revestimento. Aí nós temos a personalização, que pode ser um hot stamping, a serigrafia. E aí sim, depois de personalizado, a montagem final do produto. Revisão, entrega, embalagem. A proprietária comenta que, apesar das altas tributações e impostos, é necessário seguir em frente com dedicação e muita paixão. Dentre as dificuldades que a microempresa encontra, além dos tributos, tem uma instabilidade econômica. Essa não nos permite investir, não nos permite contratar, gera uma insegurança. Por outro lado, embarcar nessa onda de pessimismo não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos que fazer para acontecer. Está nas nossas mãos. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o empresário Fernando Wozniak Stella. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer falar com você e com a sua audiência. Muito obrigado. Olha, só para vocês terem uma ideia, o Fernando, que é empresário, ele é administrador de empresas, ele se formou pela Universidade de São Caetano do Sul, fez especialização em finanças na FEA USP, estudou no exterior, passou por Harvard, Stanford e outras universidades da Colômbia, ganhou vários prêmios, escreveu vários artigos, fez várias palestras e é o fundador da Direct One. O que é Direct One? Direct One é uma empresa que trabalha com Big Data, a automação de comunicação e marketing para as empresas em geral. A gente trabalha com muitas seguradoras e trabalha em tecnologia, trabalha com nuvem, trabalha com... Então vamos começar de início, porque o que é o Big Data, afinal? Bom, o Big Data, como o próprio nome diz, são grandes volumes de dados digitais que a sociedade e as empresas geram. E para ser Big Data, você precisa contemplar 3 Vs, ou 3 itens importantes. Primeiro é o volume. Então, se você não tem um grande volume de dados, não é considerado um Big Data. O terceiro é a variedade. Então, os dados eles são díspares entre si. Então, você está falando de vídeos, textos, imagens, áudio, né, informações geradas em mídias sociais. Então, você tem uma variedade entre eles. E o terceiro é a velocidade. Então, para você conseguir obter uma informação, uma inteligência, algo relacionado a essa montanha de dados, você precisa ter velocidade para recuperar. Isso é considerado a partir de que volume? Então, as pessoas comuns, né, nós, dia a dia, conhecemos a unidade de megabytes. Por quê? Megabytes é um MP3, por exemplo. A música que você tem no seu celular tem lá 2, 3 megabytes. Então as pessoas conhecem. Se eu tiver muitas músicas, eu sei que acumula muito espaço. Algumas pessoas já conhecem o conceito de gigabyte. O que é um gigabyte? O meu iPhone tem 16, o seu tem 32, o dele tem 64 gigabytes, então você já começa, as lojas falam em giga. Algumas pessoas, e poucas delas, já falam em terabytes. O que são terabytes? Eu tenho bastante filme na minha casa gravado, eu tenho bastante música gravado lá em casa, eu tenho bastante foto de todos os meus filhos ao longo de tantos anos que isso acumulou uma quantidade de 1000 gigabytes, já virou 1 terabyte. As empresas conhecem esse volume de dados porque as empresas guardam bastante informação ao longo do tempo. Agora, para ser o Big Data, você precisa ter quantos dados? De petabyte para cima, que já são 1000 terabytes. E aí poucas empresas têm o conceito de ter petabytes de informação. Então, Facebook são empresas que têm terabytes de informação, o Google, terabytes de informação. E grandes empresas, né? Petabyte de informação. Acima disso, você já começa a falar de tamanhos absurdos de quantidade que algumas empresas geram. Essas empresas, como eu falei, que são os ícones de Big Data, como Google, Facebook, né? Essas empresas, eles têm acima de petabytes. Então, você está falando em exabyte. Nem adianta eu falar aqui que vai ser ficção científica. São números um pouquinho grandes. Bom, e para que serve tudo isso? Tem um monte de informação, serve para o quê? Vindo aqui para
para o dia a dia das pessoas. É aí que mora e que reside o grande trunfo do Big Data, e por isso que ele se tornou tão popular ao longo do tempo, pelo menos no mundo de negócios. Por quê? Porque essa grande montanha de informações acumulada ao longo do tempo gera dados, né? E dados não necessariamente são informações. Então, no passado, esses dados eles eram guardados de formas díspares e ficavam guardadinho lá. Hoje, você consegue tirar inteligência dali. O conceito de inteligência é a capacidade de se relacionar informação. Então, quando você relaciona uma montanha de dados, você começa, inclusive, a prever o futuro. Então, essas empresas preveem o futuro. O Google sabe a página que você vai acessar. Ele já sabe. E como ele sabe as coisas que você gosta, ele já te fornece anúncios relacionados ao seu gosto. Mesma coisa o Facebook. Então ele te indica amigos que são amigos dos amigos, os amigos dos amigos gostam de fazer tal coisa, ele te indica algumas coisas. Muitas vezes sem você perceber. E no nosso caso lá na Direct One, a gente trabalha para algumas grandes seguradoras e a gente consegue prever que um segurado não vai renovar o seu seguro, que é o conceito de índice de evasão, né? Então a gente consegue saber com 40 dias de antecedência que, por exemplo, o Cury não vai renovar o seguro dele. Por esse motivo, por esse outro. E aí vem uma proposta interessante para você, você renova, acaba nem sabendo que você não ia renovar. E então, aí vem com desconto? Aí tem desconto. Provavelmente. Então conta um segredo aqui para a gente, o que tem que fazer para todo mundo ter desconto na operação. Provavelmente, porque se você é uma pessoa, né, se uma pessoa ela está com índice de rejeição grande, a empresa vai ter que fazer uma ação mais agressiva. E uma ação agressiva quer dizer que vai ter que dar um desconto, vai ter que dar um mimo, vai ter que dar um agrado, vai ter que fazer alguma coisa para você continuar naquela base. Então o Big Data faz isso, ele prevê o futuro literalmente. Bom, muito o senhor falar que a informação hoje está na nuvem, é isso? A informação está na nuvem. Bom, tomara que não chova. O que é isso? O que significa isso? O que significa estar na nuvem? Não tem nada na terra, está tudo na nuvem. Qual o tamanho dessas instalações? Do que nós estamos falando para que todos possam entender exatamente o que é isso? Tá. A nuvem nada mais é do que um ambiente de computação distribuído. E distribuído geograficamente. Então as grandes nuvens hoje, as grandes empresas que fornecem serviços em nuvem, como Microsoft, Amazon, né, essas empresas que vendem isso para as outras empresas, eles estão geograficamente redundantes, que a gente diz. Então, se você coloca o seu dado na nuvem dessas empresas, você não sabe se ele está no Brasil, na Ásia, no Japão, nos Estados Unidos, na Oceania. Por quê? Porque eles conectaram o mundo numa nuvem, que é o conceito de nuvem, em rede, né? E quando você grava o dado no ponto A, ele automaticamente fica no ponto B, no C e no D. E não necessariamente você sabe onde ele está fisicamente. Então você não sabe, quando você grava um dado na nuvem, ou quando você faz um post no Facebook, ou quando você faz uma busca no Google, você não sabe em qual data center fisicamente esse arquivo foi gravado. Então se subir uma foto no Instagram, ele está na nuvem. Por quê? Porque você não sabe se essa foto está na Ásia, na Oceania, nos Estados Unidos, no Brasil. E muitas vezes está nos 3 ou 4 lugares diferentes, porque eles criam o conceito de redundância de dados. Por isso que essas empresas não perdem dados, né? Tem sistemas tolerantes a falhas, né? São sistemas que são resilientes. Um pouco mais técnico o assunto, mas assim, é um sistema que ele não perde a informação, porque ele está na chamada nuvem. A nuvem é algo muito grande. Quer dizer, a nuvem fisicamente, ela existe. Você visita o data center de uma empresa de nuvem, mas eles têm vários data centers conectados numa grande rede, e essa grande rede cria essa nuvem, essa chamada nuvem. Qual o tamanho dessas redes? Quando você pega, há muito tempo atrás, essas informações não são públicas, né? As empresas não divulgam, mas há muito tempo atrás, que eu diria assim, coisa de 10 anos atrás, já se dizia que a nuvem do Google era mais de 1 milhão de máquinas. Né? 1 milhão de máquinas? Se fosse chutar hoje, eu diria que isso está 10 vezes maior. 10 milhões de máquinas. Porque cresce absurdamente. Então, se você junta tudo isso, né, as grandes nuvens, não dá para chutar, mas é muita informação. Tá? Quando se fala de segurança, quando se fala de nuvem, quando se fala da informática, se fala do hacker, se fala que não é seguro. Qual a tua avaliação? É seguro, não é seguro? O hacker entra, o hacker não entra? Qual é esse mundo real? Então, é uma quebra de paradigma, né? Na verdade, a nuvem, ela mudou o conceito das pessoas pensarem. Então, sempre que muda, vamos ser contra primeiro para ver como que vai ser. Mas assim, a nuvem é mais segura,
do que aquela computação, aquele servidor que você tem dentro da sua empresa. Mas assim, infinitamente mais seguro. Porque uma empresa que trabalha com computação em nuvem, ela só faz isso. E segurança é algo intrínseco, né? Infelizmente teve o caso do Snowden, por exemplo, que acabou vazando informação. Mas aquela informação que o Snowden vazou, ela podia estar na máquina dele, ela podia estar num servidor dentro da empresa, ou poderia estar na nuvem. Porque aí já foi o que a gente chama de vazou uma informação por conta de pessoa. Uma pessoa foi lá, pegou um dado, gravou num pendrive de alguma forma, colocou embaixo do braço e divulgou, né? Então, mas isso trouxe uma questão, mas meus dados estão na nuvem, não estão seguros. Na verdade, eles estão muito mais seguros. Eu faço aquela analogia com um banco, né? Então, se você deixar o seu dinheiro em casa, ele vai estar relativamente seguro, está embaixo do seu colchão e tal. Mas a sua casa não tem porta giratória, não tem vidro blindado, não tem um monte de segurança ali. Você pode deixar o dinheiro embaixo do colchão. Você pegar esse dinheiro e colocar num banco privado, tal, que tem porta giratória, o cofre fica embaixo da terra, um monte de polícia olhando, seguro daquele dinheiro, eu acho que o dinheiro fica mais seguro no banco do que na sua casa. Então, quer dizer, é a mesma coisa, são empresas que só fazem isso, são especialistas para isso. Então, a nuvem, ela é segura sim, é uma quebra de paradigma, é um ponto importante que os empresários não estão tomando uma decisão de ir diretamente para a nuvem, porque ainda fica aquela coisa que a nuvem não é segura, mas isso está totalmente equivocado. Inclusive o próprio Gartner, que é o instituto de pesquisa que fala sobre tecnologia no mundo inteiro, fala para as grandes empresas todos os dias. Eu estava no evento do Gartner semana passada com os maiores diretores de tecnologia do Brasil e o palestrante do Gartner lá falando, ou vocês vão para a nuvem ou vocês estão quebrados. Por quê? Porque o custo e a capacidade de você escalar suas informações mudou. Então vocês precisam mudar junto. Agora, na prática, pelo que você está colocando, o pequeno empresário hoje usa a nuvem e não sabe que está usando a nuvem. Usa todos os dias, quando acorda, inclusive. Porque as pessoas acordam e já pegam o telefone, né? Por exemplo, já está na nuvem. Exemplo, dá um exemplo. O telefone está na nuvem, é isso? Se você fizer, por exemplo, vamos supor que você quer traduzir uma palavra no Google Translator. Você entra no Google e quer saber como que é aquela palavra em inglês. Você coloca uma palavra, dá um clique, você mandou aquela informação, aquela pequena palavra, hello, você quer saber qual que é a tradução. Ele automaticamente foi para 1000 máquinas separadas fisicamente no mundo todo, globalmente, calculou essa informação e trouxe para você. Quanto tempo demorou isso? As empresas de computação medem em milissegundos, que é menos de um segundo. Então você colocou, veio. Se a sua conexão estiver mais ou menos ali, você colocou, veio. Naquele momento ele já acessou a nuvem, né? Agora, se usa mídias sociais, se um pequeno empresário faz um anúncio no Facebook, no Google, usa um software de controle de finanças que está na nuvem, às vezes ele nem sabe, mas ele está usando a nuvem. E assim, eu diria que quem não usa a nuvem não usa a internet. E quem não usa a internet acho que não existe, né? Não está entre nós. A internet também está na nuvem. A internet é a grande nuvem, né, hoje, né? O que é que não está na nuvem hoje? Eu acho que algumas empresas ainda estão apegadas ao passado e quer ter aquela informação ali dentro de casa, dentro de 3 servidores e guarda ali daquela forma. Eu acho que isso vai mudar, mas se eu tenho, por exemplo, 3 servidores embaixo ali, numa salinha na minha empresa e guardo todos os meus documentos lá, aquilo não está na nuvem. Eu estou guardando dentro de algo ali. Aí começa aquele conceito, e se cair um avião em cima da sua empresa? Perdeu, né? Por exemplo, quando caíram as torres gêmeas, não existia o conceito de cloud computing ainda, ou de computação em nuvem do jeito que é hoje. E aí, numa torre você tinha a informação e na outra torre você tinha o backup da informação. O que aconteceu? Quando caiu o primeiro avião, todo mundo falou, meus dados estão na outra torre e não perdi nada. 5 minutos depois, o avião pegou outra torre, perderam todas as informações. As empresas fecharam, literalmente, porque no dia seguinte não tinha mais nada. Não tinha mais empresa, não tinha mais informação. Então, a nuvem, ela hoje, para acabar a nuvem, tem que acabar o mundo. Porque a informação está globalmente dividida. Então, quer dizer, caiu aqui, ficou lá, caiu lá, ficou aqui. Então, você não perde mais a informação. Fernando, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Eu acho que é uma quebra de paradigma mesmo, entrar no conceito de nuvem, entrar no conceito de usar inteligência de dados. Não é algo trivial, mas as pequenas empresas podem usar sim e já usam.
sem saber, principalmente acumular dados ao longo do tempo e depois conseguir analisar esses dados para gerar uma predição futura, quem sabe de uma previsão de vendas, dos clientes que vão embora, das quantidades de chamados que aumentam. Então, se eu tenho uma pequena empresa, muita gente está reclamando, eu consigo saber a tendência disso, olhando um pouco para o passado. E o Big Data e a nuvem estão aí para isso, então tem que usar. E é acessível para a pequena empresa? É acessível, existem ferramentas baratas hoje, existem o conceito de software como serviço, né? Que não é aquele software que você instala mais na sua máquina, mas que você usa na nuvem. Né? Coisas que você paga aí R$100 por mês, R$150 por mês, sistemas de administração a vendas, sistemas de controle de finanças, que está lá na nuvem, é acessível, é barato e qualquer um pode usar. Fernando Wozniak, Stella, agradecemos muito a sua participação e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!